Nós estamos vendo João na ilha de Patmos recebendo revelações com respeito a Cristo Jesus. O Cristo glorificado, já vimos João sendo elevado em espírito agora às alturas, aos céus, e ali ele tem uma visão do trono de Deus, de Cristo assentado no trono, dos anciãos da igreja glorificando o nome do Senhor, dos 4 seres viventes, de anjos, dando honra e glória ao Cordeiro. E agora João continua nessa visão, em espírito, no capítulo 5. Nós vimos o capítulo 4. Capítulo 5 nós vamos estudar, e o que nós vamos ver, o livro dos propósitos de Deus. Não é novidade para nenhum cristão, nem para mim, nem para você. E se o cidadão também, o ser humano, for sincero, não há nenhuma dificuldade para ele reconhecer que Deus é que tem realizado os seus propósitos no decurso do tempo e da história. Nós já vimos isso. Tudo acontece como Deus quer. Desde o tempo que do nada Ele criou todas as coisas, conforme seu propósito, e pelo poder da sua palavra. Depois nós vemos Deus agindo no decurso do tempo da história, para formar um povo, para trazer ao povo o Salvador prometido, o Messias, Jesus, que nasceu em Belém. E nesse período nós vemos que Deus agiu entre as nações, Deus levou o povo cativo, Deus tirou o povo do cativeiro, Deus estabeleceu reis, Deus destronou reis. Deus, no seu devido tempo, trouxe a Jesus, e dentro do plano de Deus, conduziu Jesus no ministério até a dar a sua vida e oferecê-la e morrer em favor daquele que crê, em favor do pecador. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Então não é difícil imaginar um Deus que tem os seus propósitos. Os propósitos de Deus, o agir do Senhor entre os homens é a causa da gente não ter sido ainda destruído. Hoje pela manhã nós meditávamos com a nossa classe de escola dominical e nós falávamos da maldade do coração humano também, do quanto isso vai crescendo, né? Não tem controle. Às vezes a gente vê algumas ações do ser humano que a gente fica perplexo, admirado de ver que o ser humano é capaz de fazer uma coisa assim, tanta coisa absurda, né? Tanta maldade, tanta violência, tanta crueldade, tanta cobiça e tanta soberba que o ser humano é capaz de fazer. Se o ser humano tivesse entregue a ele mesmo, nós já tínhamos sido destruídos. Mas há um Deus que tem propósitos, que cumpre propósitos, que governa a história, que preserva coração bom, coração fiel, que preserva a sua palavra, o seu querer. E assim ele, com a igreja e com o evangelho, ainda freia bastante a maldade desse mundo, a perversão do coração humano. Só o evangelho. Sem o evangelho não há freio. Sem a graça de Deus, sem o propósito de Deus, o ser humano entregue a si mesmo, ele já havia dado o fim da história, destruído tudo, e tudo teria se acabado já. Mas há os propósitos de Deus. E João vê um livro nesse texto, onde os propósitos de Deus todos estão escritos. Diante do trono de Deus, um livro, que contém os propósitos de Deus para toda a terra, para toda a criação. É para homens, é para anjos, é para toda a criatura. Para a criatura criada por Deus, especialmente para aquela que foi criada, formada à sua imagem e semelhança, o ser humano, que depois da queda precisou de um plano redentor de Deus, realizado por Cristo, que se realizou dentro do andar da história, quando o propósito de Deus estabelecido começou a criar as possibilidades para que Cristo nascesse e depois crescesse e realizasse o ministério e desse a sua vida, e depois de morto fosse ressurreto dentre os mortos, pelo poder do Pai, pelo poder de Deus,
que o trouxe dentre os mortos, e ali ele estabeleceu o seu reino na terra e a sua igreja. Então, o livro dos propósitos de Deus. Nós já lemos o verso 9 até o verso 14, um cântico muito glorioso de exaltação, de honra, de glória ao Senhor, especialmente ao Cordeiro, a Jesus, que foi morto na cruz do Calvário. Agora eu quero ler verso 1 a 8, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Essa visão do livro selado com 7 selos e o Cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita, daquele que estava, da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incensos, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, aí nós já lemos, a partir do 9, é o cântico de adoração ao Cordeiro que foi morto. O Senhor acrescente graça à nossa vida, na reflexão que fazemos da sua bendita palavra. Algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs nessa noite, os que estão aqui no templo também, os que estão em casa, pela Web TV, dentro desse firme propósito aqui. Um livro totalmente selado. Como eu já disse, um livro que traz os propósitos de Deus, escrito por dentro e por fora. O desejo de Deus, a vontade de Deus a ser realizada entre os homens, para ser realizada em todo o tempo, todo dia, em todas as eras, junto a todas as circunstâncias, em todas as nações, para tribos, povos, línguas. O livro do propósito de Deus, que manifesta cuidado à humanidade, cuidado com toda a criação, mas cuidado especialmente com a humanidade. O livro do propósito de Deus, que em razão da queda do ser humano, da quebra da aliança no jardim do Éden, traz a promessa de um Messias, que viria da parte de Deus, o próprio Filho de Deus, habitaria a terra para se tornar o Salvador daquele que crê, dando a sua vida no lugar do pecador, e vertendo um sangue puro, santo, sem pecado, que na sua eficácia poderia perdoar o pecado, purificar o pecado de todo aquele que crê. É claro que João olha esse livro e sabe que é os propósitos de Deus, e vem ao seu coração todo o agir de Deus, todo o querer de Deus, toda a promessa de Deus ainda para a igreja com respeito à eternidade, ao novo céu, à nova terra, à nova Jerusalém. Ele, como cristão, está ansioso por tudo isso, como eu e você. Ele, como cristão, sabe da necessidade que temos do agir de Deus na nossa vida todo dia, na graça de Deus que se renova a cada manhã, na minha ou na sua vida, no cuidado, na bondade de Deus que se estabelece para nos sustentar, na providência de Deus que vem suprir a nossa necessidade. Você já parou para imaginar o quanto Deus faz por você todo dia?
do guardar da sua vida pelas idas e vindas por aí de carro ou a pé, nas ruas, nas vilas, nos becos, na capacidade que Ele dá para o trabalho, na proteção que Ele traz à sua vida, para que você realize o trabalho, quanto você recebe de Deus num só dia? João sabe disso. João sabe que viver com o Senhor é receber vida de bênçãos. Hoje pela manhã nós cantamos quantas muitas bênçãos, há muito do abençoar de Deus em cada família aqui, em cada vida, todo dia, toda semana, a cada ano. Vai se multiplicando na nossa história o agir precioso do Senhor em favor da nossa casa, em favor dos nossos filhos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Nós podemos dizer, como o salmista diz, se não fosse o Senhor, que seria de nós? Então João tem essa certeza também, olha, Deus é aquele que sustenta a minha vida, que sustenta a igreja, que sustenta o ministério, é aquele que age por nós, é aquele que trabalha em nosso favor. Até quando eu cochilo, quando eu durmo, meu Deus que não dorme, continua trabalhando para que meu dia amanhã seja abençoado no cuidado que Ele está providenciando para mim. Consciente de tudo isso, ele percebe que o livro está selado. O fato do livro estar selado, irmãos, quer dizer o seguinte: o propósito de Deus, o querer de Deus, o realizar de Deus não vai acontecer. Esse livro precisa ser aberto. O agir de Deus precisa vir sobre a terra. O cuidado de Deus precisa se estabelecer. Mas ele está selado, é como um decreto real que existe, que traz benefício ao povo, mas que não pode ser lido, não pode ser proclamado, não pode virar norma, não pode virar lei, não pode ser atuante, não pode se estabelecer no reino. E aí ele sabe que está selado, ele começa então a aguardar com expectativa alguém que apareça e que abra os selos. Mas tem que ser alguém que tenha autoridade para fazer, que tenha condição de fazer, que tenha posição real para fazer. O livro existe. João sabe que o que vem de Deus é um propósito maravilhoso. É tudo de bom, é tudo que o homem precisa. É o que vai salvar o ser humano dos danos do seu próprio pecado. É o que pode produzir vida em meio à morte, é o que pode dissipar a escuridão e a treva. É o que pode tirar o ser humano daquele mundo perverso, pecaminoso, de um tremedal de lama e colocar o pé do ser humano sobre uma rocha. É o realizar do propósito de Deus que pode purificar as nossas vestiduras sujas, contaminadas pelo pecado, nas vestiduras brancas que nós já estudamos aqui, puras, limpas, alvejadas, no sangue do Cordeiro, que dentro do propósito de Deus já existe, já é prometido, já foi realizado, consumado uma obra na cruz do Calvário, nós sabemos disso. Mas João olha aquilo tudo, ele sabe quão bem o propósito de Deus pode fazer e tem feito, a sua própria história, a história da igreja, a história do mundo, e de repente ele fala assim: mas não tem ninguém que abra o selo, não tem ninguém no céu, na terra, debaixo das águas, não tem ninguém. Quando ele percebe que ninguém surge para abrir o selo, nós percebemos que João então chora. Então imagine você, tudo aquilo que Deus representa na sua vida, tudo que Deus representa para nós no revelar da sua palavra, na salvação que Ele traz, no consolo, no conforto, na força para a batalha, no perdão do pecado, no restaurar da sorte, na promoção da vida para aquele que está morto, e aí de repente não consegue, ninguém abre, o plano, o propósito não pode se estabelecer, não pode se realizar. É de chorar ou não? É de chorar. João veio a resposta de Deus para a humanidade, a salvação de Deus para a humanidade, mas ele diz: ninguém pode abrir. O que está escrito aqui não vai acontecer. O propósito de Deus estabelecido aqui não vai se tornar real. E quando ele percebe que as coisas não podem acontecer, ele chora. Diz o texto que ele chora muito. Chora de tristeza, chora de pavor. Chora só de pensar que quem sabe ele tem que passar um dia da vida sem Deus, sem o propósito de Deus, sem a bondade de Deus, sem a compaixão de Deus,
sem a salvação que Deus dá, sem o guardar que Deus providencia, sem a ordem de Deus aos seus anjos para nos acompanhar, se acampar ao nosso redor, nos livrar de todo mal. Imagine você, um dia. Imagine se não fosse um dia, fosse por todo o tempo da nossa vida. E para toda a eternidade da nossa alma. Condenado aos danos do inferno, pelo pecado praticado. No choro, no ranger de dentes, da ausência de Deus para todo sempre. João está pensando nisso tudo. No quanto é doído, é sofrido, para a criação de Deus, para a coroa da criação de Deus, se o propósito de Deus, se o querer de Deus, e escrito no livro por dentro e por fora, não puder ser estabelecido, não puder se realizar. Então ele chora. E eu choraria, você também, tenho certeza, choraria muito. Não só por ver que não ia se realizar, mas por todo o dano que você ia sofrer, por toda a aflição que você teria que passar. No mundo nós já temos aflição, nós já choramos, há muitas coisas que fazem com que nós tenhamos que derramar as nossas lágrimas. Mas sem Deus, irmãos, pode ter certeza, você ia chorar muito mais, você ia sofrer muito mais. A família sem Deus, a vida sem Deus sofre muito mais do que o sofrimento seu. Porque não tem, às vezes, o consolo que Deus dá para você, o amparo que Ele traz à sua vida, a direção, perdão, a graça de um abençoar especial, porque Ele abençoa na sua graça comum, mas Ele abençoa também na sua graça particular aos filhos obedientes e filhas. Há bênçãos especiais de Deus para aqueles que creem e para aqueles que obedecem. Então o que faz João chorar é isso, e eu tenho certeza que você também, no lugar de Deus, choraria muito. Por quê, meu querido? Porque o livro não sendo aberto, não há proteção para os eleitos de Deus, não há salvação para aquele que crê. Não há da parte de Deus aos seus filhos o cuidado no tempo da amargura, no tempo da dor. Não há agir de Deus de consolo para a igreja, de amparo no tempo da perseguição. Não haveria de forma alguma triunfo para os crentes na eternidade, no porvir, no novo céu, na nova terra. Se o selo não é aberto, não há novo céu, não há nova terra, não é salvação de Deus aos homens. Não há herança futura. Então João chora. Porque o livro estava selado. Isso demonstra que nós dependemos do agir de Deus. De que nós e o mundo sem Deus não é nada. É Ele que sustenta, é Ele que provê tudo, é Ele que conduz a história, é Ele que salva, é Ele que guarda, é Ele que protege. Se nós vivemos, diz o apóstolo Paulo em Atos 17, se nós nos movemos é porque Deus existe. Ele dizia isso aos atenienses, confundidos com os muitos altares a muitos deuses, lá em Atenas. Quando ele vai pregar sobre o Deus desconhecido dos atenienses, conhecido de nós. E de fato nós não nos moveríamos, não existiríamos, se Deus na sua graça e bondade não existisse, e não tivesse planos e propósitos concernente à nossa vida e a todo mundo, em todo tempo. Então um livro selado é o que ele vê. Ninguém pode abrir. Mas aí ele recebe no momento do choro, no momento da dor, no momento do pânico da sua alma, ele recebe uma notícia, uma mensagem maravilhosa de alegria. Perceba você no verso 5. Todavia, um dos anciãos, os anciãos, vocês se lembram, representam a igreja de Cristo. Aqueles que amaram o Senhor, que confiaram na sua promessa. No tempo da velha aliança, no tempo da nova aliança, na era da lei, na era da graça. Levanta um homem desse, um homem de Deus, um homem que representa a igreja. Um homem que foi alcançado pelo sangue de Cristo, pelo poder do sangue de Cristo na cruz. Ele se levanta. Ele não tem a voz forte que o anjo que proclamou primeiro. Quem pode abrir o selo? E ninguém apareceu. Ele tem uma voz tranquila, uma voz mansa, uma voz doce. Ele vem para João e ele diz: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu
para abrir o livro e os seus 7 selos. Um homem que tinha experimentado em sua alma os efeitos da redenção, do propósito de Deus na cruz em Cristo. Ele chega para dar o seu próprio testemunho, para trazer a sua palavra, para levar consolo ao coração de João, naquele momento que achava que os planos e propósitos de Deus poderiam ser frustrados. Ele vai dizer: não, fique tranquilo, não chores, alegre o seu coração. Houve uma promessa sobre o leão de Judá, a raiz de Davi, que viria, que reinaria para sempre. E ele veio. Ele pode abrir o livro, ele pode desatar os selos, ele tem autoridade no céu e na terra, ele tem um nome sobre todo nome. Ele cumpriu o plano de redenção na cruz do Calvário, ele consumou a obra do Pai em obediência, dando a sua vida, vertendo o seu sangue. Ele nos amou até a morte, morte de cruz, morte que celebramos hoje, quando comemos do pão, quando bebemos do cálice, morte que abençoa a nossa vida nessa terra, morte que prepara uma vida vitoriosa, gloriosa para nós, nos céus, na eternidade, naquilo que o Senhor prepara para aqueles que o amam, o novo céu, a nova terra. Então chega para ele um ancião, e traz a João essa maravilhosa mensagem. Eu fico pensando, nesse momento na vida de João, e naquele momento na vida dos pastores que guardavam as ovelhas na vigília da noite, no dia que Cristo nasceu em Belém. Porque anjos de Deus foram proclamar o nascimento de Cristo, eles ficaram atemorizados, não choravam, quem sabe algum de medo, mas naquele momento de temor, e aqui no momento de tristeza, uma voz, uma proclamação de alegria do propósito de Deus que está se realizando é proclamada, é anunciada. Lá foi dito aos pastores: eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Aqui o ancião já diz: olha, enxuga da lágrima, ou as lágrimas do rosto. Eis que o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu. E vai tomar o livro. E vai trazer sobre a terra o propósito do Pai. E como Deus triuno, eles vão reinar e eles vão executar o seu propósito. Porque ele venceu o pecado na cruz, dando ali a sua vida, vertendo o seu sangue. Ele cumpriu o propósito. Ele derrubou o obstáculo. O sangue que foi vertido, o sangue da maravilhosa, da nova aliança do Senhor com o seu povo. A vitória de Cristo, irmãos, sobre o pecado quando ele verte o seu sangue, sobre o diabo quando ele é tentado pelo diabo no início do ministério, em Mateus capítulo 4. A vitória de Cristo sobre as consequências e o preço do pecado, quando o justo, sem pecado, dá a sua vida em favor do pecador. Ele vai vencendo aquelas forças que poderiam nos vencer, que poderiam nos destituir da glória de Deus. Ele vence o diabo, e depois ele vence a morte. No momento da sua morte, depois de consumado a sua obra, ele vai dizer a sua última palavra, a sua última frase na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque o morto, ele fica inerte, ele não pode fazer nada por ele mais, então ele entrega e confia na mão daquele que pode, na mão daquele que sabe fazer. E conforme a profecia proclamada pelo próprio Cristo e pelos profetas, Deus ao terceiro dia traz dentre os mortos a Jesus, e ele aparece ressurreto para muitas pessoas, em uma vez mais de 500 pessoas, aparece aos apóstolos, aparece aos discípulos, aos homens, às mulheres, primeiro as mulheres. Ele se reúne com eles no monte, ele é assunto aos céus, aos olhos dos seus discípulos, aproximadamente 120 pessoas. Propósito de Deus, plano de Deus, estabelecido entre os homens. O leão de Judá, que venceu
e o livro abrirá. Quando nós pensamos em tudo aquilo que Cristo passou, nós vamos verificar que ele foi um leão mesmo. Foi um leão, para enfrentar tudo, para passar por tudo, para vencer tudo. E vem de Davi, porque tem a promessa de um trono que não é desse mundo, é um trono eterno, um governo, um reino eterno. No trono que João já contempla nos céus, e nós vamos contemplar um dia, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então esse cordeiro que foi morto, e aqui ainda não mencionou cordeiro, mas menciona leão de Judá, raiz de Davi, é a mensagem maravilhosa ao ser humano, à humanidade, ao mundo. O mundo que padece pelos pecados humanos, porque não padece só o ser humano. A terra também ganhou os seus abrolhos, os seus espinhos. A terra também geme por causa do pecado humano, na sua cobiça, na sua corrupção. Mas a luz de Deus para brilhar entre as trevas. A vida de Deus para se estabelecer naquele que está morto. A promessa de Deus de uma eternidade de gozo, de paz, que livra o ser humano da eternidade de sofrimento, de dor, de penas eternas, de ausência de Deus, da glória, da graça, do gozo do Senhor. E essa mensagem maravilhosa é a mensagem que João recebe, que nós recebemos, que havia levado João à prisão agora. Cordeiro foi morto. O leão de Judá veio, a raiz de Davi surgiu. O Messias prometido pisou na terra, viveu entre os homens, comeu com eles, contudo não se contaminou, deixou-lhes uma mensagem, agiu nas suas vidas, manifestou aqui a glória do Filho unigênito do Pai, realizou sinais extraordinários, prodígios, milagres, e cumpriu o plano maior de Deus, o propósito maior de Deus, a salvação do homem no perdão que ele oferece com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele tem o direito de abrir o livro. Então o Cordeiro chega diante do trono de Deus, tira daquele que está sentado no trono, na sua mão direita, um livro, toma o livro nas mãos. Quando ele toma o livro nas mãos, é aquela exultação, aquele cântico de louvor, toda aquela adoração grandiosa, porque uma mensagem de alegria chegou, para romper o choro, para romper a dor, para mudar a sorte, para transformar o fim de causa em fim de alegria, de gozo, de paz, perene, para sempre. Mensagem de Deus no propósito que ele tem, por isso que aquelas lágrimas que vêm agora são modificadas por adoração. O Cordeiro tomou o livro, porque ele é digno, é o Cordeiro que foi morto. É interessante que até aqui no versículo 5 nós não vemos falar de Cordeiro. Então João vai ter uma nova visão, o que é que ele espera? Espera ver um leão, né? É o leão de Judá. Mas ele não vê o leão, ele vê o Cordeiro. Para vencer, para trazer o propósito de Deus na terra, Cristo teve que ser o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, no plano de Deus de salvar o perdido. Isaías capítulo 53, você pode ler depois lá, você vai ver que o profeta vai declarar como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Vocês se lembram do cordeiro que foi morto na Páscoa dos judeus, cujo sangue foi passado nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte passou para visitar o Egito na mortandade da 10ª praga, onde ele identificou o sangue do cordeiro pela promessa de Deus e pela confiança e fé dos judeus, ele saltou por sobre aquela casa e ele não atingiu aquela casa com a morte do primogênito, filho ou dos animais. E todo o Egito foi ferido, mas todo judeu que celebrou a Páscoa e pegou o sangue do cordeiro, que era novo, sem defeito, e passou o sangue por sobre o umbral da porta, foi protegido pela graça de Deus. E o anjo da morte percorreu, mas houve salvação aos judeus.
pelo exercício da sua fé, da sua obediência ao Senhor. Jesus é o Cordeiro que vem para ser morto. Sem pecado, ele derrama o seu sangue. Sem defeito, ele entrega a sua vida. Tinha que ser o Cordeiro. Ele foi morto. Mas é interessante que diante do trono ele está em pé. Normalmente nós temos uma visão de um cordeiro morto no altar, esse sem vida. Para ele acabou tudo, acabou a história. 1 ano só, não viveu mais. O sangue foi derramado, a vida foi entregue. O Cordeiro de Deus não, o Cordeiro de Deus que conforme João Batista tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz João Batista, o precursor. Esse está vivo, ele vive, ele reina. Ele está sentado no trono de Deus, diz o credo apostólico, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Como nós cantamos, nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, no dia da volta de Cristo, a segunda vinda, que Jesus Cristo é Senhor. O Cordeiro está em pé, ele está diante do trono, ele tem autoridade para tomar o livro, para abrir os selos. A sua morte tem valor permanente. Aí tem algumas figuras aqui que nós não vamos entrar nas discussões, mas 7 chifres que demonstra o seu poder, a sua autoridade plena sobre todos os povos, em todos os tempos. Ele reina e reinará para sempre. Tem aqui os olhos que o texto já revela, são o Espírito de Deus enviado ao mundo para alcançar o ser humano, as tribos, os povos, as línguas, com salvação, porque é o Espírito de Deus que abre o entendimento humano para a gente crer naquele que foi enviado, no Cordeiro que foi morto. E ele toma o livro, porque ele tem a autoridade para tomar o livro, e para abrir os selos, diz o texto. Ele vai até o trono de Deus, e quando ele vai até o trono de Deus, ele está dizendo, eu sou o mediador aqui, único e suficiente mediador, entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, aquele que deu vida por vós, o Cordeiro que foi morto. Ele vai até o trono do Todo-Poderoso, ele toma o livro nas mãos, ele é o Cordeiro que está em pé, que está vivo, que vem glorificado. Ele é aquele que diz, olha, eu sou o mediador aqui entre aquilo que Deus faz e aquilo que os homens precisam que ele faça. E ele toma, porque ele tem a autoridade para governar dentro do decreto do Pai. É tudo feito em conselho, é tudo feito em acordo. Jesus não age sozinho contra o Pai, nem o Espírito Santo contra o Filho. É o Deus triuno agindo em consenso, agindo para estabelecer o propósito que abençoa a humanidade, que salva a humanidade, que dá de fato uma esperança ao coração daquele que não tem esperança e que promove vida naquele que está morto. O Pai não deixa o trono, o Filho vai se assentar com o Pai no trono, à destra de Deus, diz nosso credo apostólico, à direita do Todo-Poderoso, do Pai, está sentado o mediador, junto ao trono de Deus, e ele governa o universo, e ele governa as nações. O Cordeiro que foi morto é aquele que hoje tem a autoridade para governar. João olha essa posição de Cristo, de Jesus, com quem ele andou, imaginou a alegria do coração de João, sabendo que o Cordeiro que foi morto foi aquele que o discipulou, que com ele sentou à mesa, que lhe trouxe tantos ensinos preciosos, que lhe confiou uma missão tão singela, de fazer discípulos de todas as nações. Aquele que ele viu ser assunto aos céus, agora ele vê nos céus, sentado diante do Pai Todo-Poderoso, governando as nações, governando e regendo, e ainda tomando com autoridade o livro para que o propósito de Deus continue a ser estabelecido para todos sempre, em todas as nações. Esse é o galardão que Cristo teve por cumprir o propósito do Pai, por consumar a obra no Calvário. Esse é o consolo para mim e para você.
é o que dá conforto. O nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Salvador reina. Ele toma o livro que ninguém pode tomar, ele abre os selos que ninguém pode abrir, porque só ele deu a vida, só ele verteu o sangue, só ele foi justo, foi santo o suficiente para ter um sangue eficaz, que nos purifica de todo pecado. Só ele desceu dos céus, rompeu os céus e visitou a terra com o extraordinário de Deus, para expressar compaixão ao perdido. Então ele estabelece no céu e na terra uma nova era, um novo tempo, com novas possibilidades. Você vai ler depois Apocalipse 20, eu espero que a gente chegue lá um dia, nas nossas reflexões aqui, aí vamos estar bem perto do fim, né, das reflexões no livro. Mas olhe para lá, você vai ver no versículo 4, Deus em Cristo restabelecendo ou estabelecendo um novo tempo no céu, e no versículo 2 e 3, um novo tempo na terra, programado por Deus, para a vida daquele que crê. É um momento de coroação, é um momento de reconhecimento, é um momento de honra, é um momento de glória daquele que foi morto. O Cordeiro, que com toda a autoridade agora vem e toma o livro, o mesmo que foi moído por causa das nossas iniquidades. Diz Isaías que ao Pai agradou moê-lo e o fez enfermar. E ele padeceu as dores da crucificação, como cordeiro precisava morrer, precisava verter sangue, precisava sentir os açoites, as dores, o flagelo, a morte. Desceu ao Hades, ficou sob o domínio da morte, até o Pai trazê-lo dentre os mortos, para que ele pudesse vencer a morte. Mas ele desce ao Hades para enfrentar a força da própria morte, para poder vencê-la, como havia enfrentado a força do pecado e do diabo, e venceu. O Cordeiro que está sendo investido de toda a autoridade, soberania sobre a terra, e agora ele reina, e seu reinado, diz a Bíblia, em Lucas capítulo 1, verso 33, não terá fim. É o reino sem fim. Os reinos da terra, como nós já vimos, se dissolvem. Eles surgem e eles são derrubados. Eles se tornam esplendorosos, grandiosos, daqui a pouco são ruína. Só se lembra deles na história. Não tem mais o poder, não tem mais o controle, não tem mais as conquistas, não tem mais a glória. Acabou. Os reinos desse mundo é assim. O reino de Deus é o reino de glória para todos sempre, de poder, de soberania para todos sempre. O Cordeiro que foi morto reina. E aí é como não poderíamos deixar de ver, irmãos. Inicia-se então um cântico, chamado o Cântico da Redenção. O Cântico da Redenção. Anciãos e anjos e toda criatura de Deus, nós já lemos no início do culto. Verso 9 em diante. Voz de anjos, milhões de milhões, milhares de milhares, entoam honra e glória ao Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, glória, sabedoria, honra, louvor. Glorificando ao Cordeiro, que agora reina e há de reinar pelos séculos dos séculos. Os homens, no grupo de salvos, se unem. Os anjos. E nesse texto menciona ainda toda a criatura de Deus, que a Bíblia menciona que proclama a glória de Deus, que anuncia as obras das suas mãos. Um dia que discursa outro dia, uma noite que revela conhecimento a outra noite, não há linguagem, não há palavra, deles não se ouve nenhum som, mas sobre a terra se ouve a sua voz, dando glória e honra àquele que do nada fez tudo. Então toda a criação de Deus, beneficiada pelos propósitos de Deus no decurso do tempo, se levantam para glorificar a Deus. Gente de toda tribo, gente de toda nação, gente de tudo quanto é tipo de língua. E é maravilhoso ouvir isso aqui e lembrar de Atos capítulo 2. Um número grandioso de nações, de povos em Jerusalém, no primeiro sermão, pregado na praça pública por Pedro.
depois de um manifestar extraordinário do Espírito Santo de Deus por meio dos discípulos, proclamando as verdades de Deus em cada língua materna que ali na cidade está, devido à festa, à grande festa. No dia de Pentecostes, e todos ouvindo na sua língua materna as grandezas de Deus. Agora todos esses, e outros povos, e outras línguas ainda, porque nós mesmos não tínhamos nenhum brasileiro lá em Jerusalém, ainda naquela cidade, mas já recebemos a boa nova do Evangelho aqui. Todos diante do trono de Deus, reconhecendo o reinado de Cristo, e glorificando ao Senhor, e trazendo essas palavras que são dignas de um rei: riqueza, poder, sabedoria, força, honra, glória e louvor sejam dados ao Cordeiro que foi morto, mas que vive e que reina para todos sempre. Ele pagou o preço pela vida dos eleitos, e os eleitos e os santos e a igreja glorificam o seu nome. Não há limites, não há fronteiras para os propósitos de Deus. Ninguém pode impedir o agir da sua mão, diz a sua palavra. Cada uma palavra de Deus, cada tio, cada vírgula, cada ponto se cumpre. E ao cumprir o propósito de Deus, a nossa vida é abençoada com a riqueza que Deus traz, não só para mim, mas para toda a tribo, para todo o povo, para toda a língua, em todo o tempo, para todo aquele que crê. Irmãos, nós devemos ser gratos pelo agir de Deus e pelo propósito de Deus na história que nos abençoa tanto, especialmente por aquilo que nós celebramos agora ao comer do pão, ao beber do cálice, a grandiosa salvação que Deus trabalhou, agiu em nosso favor na cruz em Cristo. Gratidão por aquilo que Deus tem feito na nossa vida a cada dia, porque se não fosse o Senhor, eu acredito que você não estaria aqui, nem eu. Já teríamos sido destruídos pela nossa própria ganância, arruinados pelo nosso pecado, se não fosse a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus sobre a sua vida, sobre a minha, sobre as nossas vidas nesse mundo. Mas o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor nos ajudou, a Ebenezer. Precisa existir para nós, para o nosso consolo, para o nosso conforto, a confiança de que Deus continua reinando e continua trabalhando em nosso favor, para tirar do nosso rosto a lágrima. Porque aqui nesse mundo tem muita coisa que nos faz chorar, tem muita coisa que é de doer, tem muita aflição, tem muita dor. Você pode estar passando as suas dores, suas aflições, quem sabe na sua casa, no seu trabalho, na vida por aí, no correr da cidade, por danos provocados por você mesmo, em razão dos seus pecados, por alguém que é muito perto de você, que tem te maltratado, não tem te compreendido, com quem você tem vivido umas arestazinhas e tem se arranhado, se machucado, se ferido. Pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser na vizinhança mesmo, pode ser de gente que você conhece bem, pode ser de gente que mal te conhece, mas que de alguma forma trabalha para o seu mal também. Não se importa com a sua aflição, com a sua dor, se importa consigo mesmo. E nós temos Deus por nós para nos ajudar, para nos acolher. Nós padecemos com a morte na perda de queridos, de pessoas queridas nossas. Vamos sofrer com a morte, o dano do pecado, até a vinda de Cristo. Nós nunca vamos acostumar com isso. Sempre vai ser danoso para nós enfrentar ou passar pelo vale da sombra da morte. Mas ainda bem que temos o quê? O bom pastor, que toma do seu cajado, do seu bordão e nos consola. Então, ainda bem que nós temos o Senhor, nós temos que clamar a Deus para nos ajudar, para ter misericórdia de nós, compaixão, nos ouvir a nossa prece, e nos ajudar, e nos socorrer. É Ele que nos salva, só Ele pode mover a história, abrir aquela porta que ninguém fecha, trazer aquela saída, aquela luz no fim do túnel, aquela esperança no meio do desespero.
enxugando dos olhos a lágrima. Proclamando, quem sabe para você hoje, ou amanhã, uma mensagem de alegria. No tempo do seu desespero, no tempo do seu choro, Deus manda um anjo, Deus manda um ancião, Deus manda alguém do seu lado e fala: não chore. O leão de Judá, a raiz de Davi, venceu, já abriu o livro a propósito de Deus para abençoar a sua casa, a sua vida, a sua nação. A propósito de Deus para te ajudar, para prover a sua necessidade, para te dar companhia no tempo da dificuldade, para manifestar bondade para você todo dia. Há um agir de Deus em seu favor. Nós temos que confiar, irmãos. João contempla e diz: valeu a pena confiar no Senhor. O cordeiro que foi morto tomou o livro. O ancião que padeceu, quem sabe deu a vida por causa do Evangelho, é um dos mártires da fé. Agora está dizendo: fique tranquilo, não chores, aquete o coração e a alma. O cordeiro, ele vai surgir. O leão da tribo de Judá vai tomar o livro, vai abrir os selos. Os planos de Deus se estabelecem, os planos que abençoaram a sua própria alma. Está falando alguém que tem um testemunho para contar, que pode sustentar na vida o cuidado de Deus, a compaixão, a misericórdia do Senhor. Deus tem compaixão para nós, a salvação grandiosa que Ele nos deu e o cuidado dEle de cada dia, dentro das aflições que a gente passa. No mundo temos aflições, o Senhor é aquele que intercede por nós. Diante do Cordeiro já está lá as taças das orações, com o incenso que representa as orações dos santos. A resposta de Deus para esse clamor aí, a resposta de Deus para o seu clamor. Alegre-se o seu coração, mesmo no tempo da dificuldade, no tempo da luta, no tempo do sofrimento. Deus pode trabalhar e tem trabalhado com propósitos para abençoar, para enriquecer a sua história também. Erga a sua voz, faça da sua vida uma vida de glória, de honra, de louvor, de sabedoria para aquele que foi morto, mas que está sentado no trono, reinando sempre. É a vida que agrada a Deus. É a vida que reconhece o amor que recebeu e ama. E obedece. Se coloca nas mãos para ser instrumento do agir. Para que o propósito de Deus continue acontecendo, não apenas em meu favor, mas quem sabe na minha vida em favor de outros, com a proclamação, com o sustento do Evangelho e da fé. Quando eu me assento a essa mesa, eu tenho um sentimento de gratidão. Eu tenho um sentimento de esperança, de confiança. Mas eu preciso ter um sentimento também de dispor a vida para servir, para que o propósito de Deus que se estabeleceu ali em Cristo, continue a se estabelecer a partir de mim, do servo bom, que eu busco ser, da serva fiel, que você, minha irmã, deseja se tornar. A criação, a igreja, se rende em adoração a Deus. A sua vida tem que ser essa vida, que se rende, que proclama a adoração, honra e glória ao Cordeiro, àquele que está no trono.